Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eu queria perguntar para cada um de vocês: qual o resultado que esse evangelho misturado, deturpado e pervertido está causando em sua vida? É um resultado bom ou é um resultado ruim? Ora, se ele é um evangelho misturado, deturpado e pervertido, então isso significa que o resultado que ele está levando para a sua vida é um resultado ruim. É um mau resultado. É um resultado nocivo. É um resultado que te prejudica. É um resultado que te atrapalha, que te faz tropeçar, que te faz cair. É um resultado que está te arrastando para a ruína e perdição. Esse é o resultado. Eu poderia falar muitos outros maus resultados que esse evangelho misturado, deturpado e pervertido está causando em sua vida. Mas eu acho que esses já são suficientes para você se despertar, se conscientizar disso. Porque, infelizmente, essa é a realidade que está acontecendo com você. Porque, infelizmente, você se deixou envolver e se enredar por esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. E você também, de certa forma, está tolerando quem venha pregando esse outro evangelho, misturado, deturpado e pervertido para você. E você se conformou, se amoldou esse outro evangelho, que é um evangelho diferente, que é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, as más consequências disso estão acontecendo na sua vida. Talvez você não tenha se dado conta ainda. Talvez você tenha se deixado levar por essa prosperidade financeira que está te fazendo enriquecer, está te fazendo ganhar muito dinheiro, e isso, para você, possa parecer algo bom, mas não é. É algo errado, porque essa tal prosperidade financeira é algo que foi misturado ao evangelho para te enganar. Ele é pregado dessa forma para te conquistar, para conquistar os leigos, para conquistar os incautos, os inocentes, os ingênuos, que se deixam levar por isso. Porque essa pregação que envolve prosperidade financeira, riquezas, amor do dinheiro, coisas terrenas, negócios desta vida, não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Então não seja enganado por isso e por outras coisas que foram misturadas nesse evangelho, como o cristianismo, como outras doutrinas, como fábulas, invencionices, ensinos de demônios, espíritos enganadores, sem falar das riquezas, que são as regras impostas pelo Deus Mamon, que foram misturadas ao evangelho para enganar as pessoas, iludir as pessoas, para que deixem seus corações nessas riquezas, para que confiem na instabilidade das riquezas, e assim não ajuntem tesouros lá no céu. Está vendo o perigo que é esse evangelho misturado para o pervertido? Está vendo o mau resultado que isso traz para a sua vida? Porque nesse sentido de riquezas, ele está fazendo o seu coração ficar apegado às riquezas terrenas que você tem. E assim você não consegue mais ajuntar tesouros no céu. Você só quer saber de coisas terrenas. E aqueles que pegam o evangelho para você dessa forma só pensam em coisas terrenas, principalmente no dinheiro, porque eles foram tomados pelo amor do dinheiro.
e pregam isso para você, para que você também comece a amar o dinheiro, para que assim você queira ficar rico. É isso que move essas pessoas, com esses intuitos gananciosos de querer ficar rico. Eles se deixaram levar por isso, por esse erro. Então, muitas pessoas hoje estão enganando e sendo enganadas por causa disso. Por causa desse evangelho misturado do pai pervertido, que está produzindo muitos maus resultados na vida de muitas pessoas. Então, meus irmãos, isso é algo nocivo demais. É terrível. Chegou a esse ponto. É algo nojento. É uma sujeira, é uma porcaria, é um lixo. Que eu não quero fazer parte disso. Não quero e não vou fazer parte disso. Porque já fui conscientizado pelo Senhor Jesus e já voltei para o Evangelho genuíno. E quero permanecer na verdade esse Evangelho genuíno, para que eu nunca mais, em tempo algum da minha vida, possa se afastar da esperança do Evangelho genuíno. Eu sei para onde esse Evangelho genuíno vai me levar. Eu já estou conscientizado disso. E nada mais vai me fazer cair dessa firmeza. Então, o mesmo tem que acontecer com você hoje. Porque se você quer ter bons resultados na sua vida, resultados permanentes, aperfeiçoadores, resultados que não venham a perverter a sua consciência e a sua fé, então, o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. Esse sim é um Evangelho que produz algo saudável em sua vida. Saudável mesmo. É algo que não vai te fazer ficar doente, que não vai te fazer morrer, que não vai te fazer se desviar da verdade em tempo algum. É esse Evangelho genuíno que tem que fazer parte da sua vida. É nele que você tem que se esforçar para entrar. Então, quando isso acontecer, quando você fizer isso, quando você se esforçar para entrar no Evangelho genuíno, bons resultados vão acontecer na sua vida. Resultados perfeitos, você vai sentir isso. Você vai sentir essa diferença, essa diferença de resultados entre ficar no Evangelho genuíno e entre ficar no Evangelho misturado para pervertido. Os resultados são muito opostos. Mas os resultados que vêm para a sua vida por causa do Evangelho genuíno são os melhores possíveis. São os mais aperfeiçoadores. São os mais compensadores. São resultados permanentes que vão te conduzir para algo que é eterno, que é para que você possa entrar aprovado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é hora de você fugir desse fogo que se chama evangelho misturado para pervertido, que só traz mais consequências para a sua vida. Meu irmão, se conscientize disso agora, porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é momento de se definir de qual lado você vai querer ficar. Ou você vai ficar do lado do evangelho genuíno, com o Senhor Jesus, ou você vai continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado e pervertido por aí nas denominações. Faça a sua escolha. Só existem essas duas opções para você discernir qual é a certa, qual é a melhor, qual é a que traz mais proveito para a sua vida. Então, essa é a mensagem do Senhor Jesus para a sua vida hoje, para que a sua vida possa se edificar, para que a sua vida possa se acautelar, possa se purificar do erro que se chama evangelho misturado dentro para pervertido, que já está muito forte por aí nas denominações, já está muito edificado, já está muito
estabilizado por aí nas denominações. E isso não pode fazer parte da sua vida em tempo algum. Então, que você possa agora querer para a sua vida o bom resultado que o Evangelho genuíno pode trazer para a sua vida. Então, que você possa fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que foi baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler também mais uma mensagem que também veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Dar Fruto. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos, os seus 12 discípulos, ele chamou esses homens para que eles dessem fruto, ou seja, para que eles dessem resultado, para aquilo que eles pudessem praticar ao longo do tempo de suas vidas em Cristo, pudessem dar resultados práticos, evidentes, exemplares, em todo lugar. Eles tinham que ser assim, eles tinham que dar fruto. Ele os chamou para isso. Ele os designou para isso, para que eles pudessem ir e dar fruto. E eles foram. Veja a vida desses homens. Veja se isso não aconteceu na vida deles. Veja se eles não deram frutos. Frutos aprovados pelo Senhor Jesus. Frutos que o Senhor Jesus estava sempre concordando em que eles estivessem dando esses frutos. Então, meus irmãos, dar fruto é algo que tem que acontecer com você e comigo sempre. Mas temos que dar frutos que estejam de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Temos que dar frutos bons, não frutos maus. Temos que dar bons resultados e não resultados maus. Temos que entender isso hoje. Temos que separar uma coisa da outra. Porque aquele que está em Cristo e que ama o Senhor Jesus sinceramente tem que dar fruto bom. Mas aquele falso, aquele hipócrita, aquele que está em Cristo dessa forma e dá fruto mau, esse está errando. E esse erro não pode continuar acontecendo em tempo algum. É hora de se purificar desse erro. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Porque não podemos continuar vivendo como se isso fosse algo normal. Não podemos continuar em nossa carreira, no nosso tempo que resta de nossa peregrinação, continuarmos dando frutos maus. Não, meus irmãos, temos que chegar, temos que nos conscientizar, temos que parar, refletir e nos conscientizarmos que isso tem que parar. Chega disso. Se estivermos cometendo esse erro, é hora de pararmos definitivamente para começarmos a acertar. Ainda dá tempo de começarmos a acertar. Ainda dá tempo de começarmos a dar bons frutos. Frutos que permaneçam. Frutos que possam fazer com que as nossas vidas estejam sendo aprovadas pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Não é brincadeira. Essa questão de dar fruto não é brincadeira. Tem que ser levada com seriedade. Da sua parte, da minha parte também. Em Cristo temos que ser assim. Ele nos chamou para isso. Não podemos agir de outra forma. Só temos essa forma para agir. Só temos esse modo de agir, que é o modo pelo qual nós devemos sempre dar bons frutos, bons resultados ao longo de toda a nossa vida. Ao longo de toda a nossa vida tem que ser assim. Então, isso para nos conscientizar. Então, para nos conscientizar sobre essa questão, o Senhor Jesus nos manda essa mensagem que se chama Dar Fruto. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam sobre isso. Porque o Senhor Jesus falou sobre isso, sobre essa questão. Leia lá na Epístola de João, no capítulo
15, que você vai se inteirar sobre isso. O Senhor Jesus falou sobre isso, claramente, nos ensinou sobre isso. Quando ele disse que é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Todo o ramo que estiver nele e estiver produzindo, o pai, que é o agricultor, que é o agricultor, limpa para que produza mais ainda. Mas aquele ramo que não está produzindo fruto, ele o corta e lança ao fogo. É isso que está escrito lá. Mas eu vou ler esses dois textos aqui que estão aqui no Evangelho segundo Mateus. O primeiro está escrito assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, já está posto o machado à raiz das árvores. As árvores aqui representam a vida das pessoas. Então, esse machado está posto à raiz, não no tronco. Geralmente, quando alguém vai cortar uma árvore com um machado, ele começa a cortar pelo tronco. Mas, nesse caso aqui, o machado está posto à raiz, para cortar a árvore pela raiz, para que ela não... para que essa árvore, que significa uma vida, que simboliza uma vida, não cresça mais. Não cresça mais em tempo algum. Para que essa árvore seja morta de forma definitiva. Seja arrancada da terra, pela raiz. Então, ele diz aqui, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, toda a vida, pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser de qualquer um dos nossos outros irmãos, qualquer vida que não esteja produzindo bom fruto, bom resultado, essa é cortada pela raiz e lançada ao fogo, onde é queimada. Porque uma árvore que não produz bom fruto, ou seja, que produz um mau resultado, ela não serve, é inútil. Mas a árvore que dá bom fruto, essa sim serve. Essa sim é útil. Essa sim tem que permanecer, tem que ser limpada para produzir mais fruto ainda. Então, é necessário produzir bom fruto. E isso tem que acontecer com você e comigo sempre. Então, que nós possamos nos conscientizar sobre isso, sobre essa questão, que é muito séria. Não é brincadeira. Então, eu vou ler aqui o segundo texto, que também fala sobre essa questão. Está aqui também no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim. Deixa eu ler aqui. Está escrito assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, o Senhor Jesus está falando sobre os falsos profetas, dos quais nós temos que nos acautelar, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, esses homens são comparados aqui a árvores más, que produzem maus resultados. É
eles produzem apenas maus resultados. Então, o Senhor Jesus nos esclarece sobre isso. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não tem como isso acontecer. Não tem como inverter os valores. Não tem como inverter. Uma árvore boa nunca vai produzir frutos maus. Nem uma árvore má vai produzir frutos bons. Não se engane. Não se engane com a aparência. Não se engane com a aparência. Por mais perfeita que seja, por mais bonita que seja, por mais que tenha assim um ar de espiritual que seja, não se engane com a aparência. Não se engane com a aparência. É isso que está escrito aí. Então, meus irmãos, temos que nos conscientizar disso, para que possamos entender que devemos dar frutos bons, frutos que permaneçam. Mas para que isso possa acontecer, cada um de nós, eu e você, como um ramo da videira, temos que ser produtivos, temos que ter uma vida produtiva. Temos que dar bons resultados sempre. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós hoje. Principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Tem que ser assim. Não tem outro jeito. Então vamos nos conscientizar disso, para que possamos sim dar bons frutos, dar bons resultados em toda boa obra. Então, meus irmãos, agora eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Dar Fruto. Ela começa assim: está escrito: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Meu irmão, dar fruto significa dar resultado, significa ser produtivo, e a sua vida como um ramo que está na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, tem que dar fruto, tem que ser uma vida produtiva, desde a juventude até a velhice. E para dar fruto durante toda a nossa vida, temos que permanecer no Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ou seja, dá muito resultado. Veja se não foi isso o que aconteceu com Filipe, Apolo, Tito, entre muitos outros. Meu irmão, não podemos ser cortados da videira verdadeira, porque não damos fruto. Se isso acontece com você ou comigo, é hora de começarmos a agir para darmos fruto, porque estando em Cristo Jesus, não podemos ser infrutuosos em tempo algum. Meu irmão, hoje nós temos que ter como objetivo principal viver de modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra que Ele aprova, porque outrora éramos trevas, porém agora somos luz do Senhor. Andemos então como filhos da luz, porque o fruto da luz, ou seja, o resultado da luz, consiste em toda bondade e justiça e verdade. Meu irmão, hoje nós estamos no meio de uma geração corrupta e pervertida, mas é diante dela que devemos dar fruto, ou seja, dar resultados práticos e exemplares. Por isso devemos fazer tudo de forma irrepreensível e sincera, para que o resultado de nossas boas obras em Cristo Jesus e da pregação do Evangelho possa gerar a conversão e a salvação de muitas vidas. Meu irmão, dar fruto é algo sério, por isso não devemos brincar com isso, porque o Senhor Jesus, com seriedade, disse:
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu irmão, o Senhor Jesus nos designou para irmos e dar frutos, e dar fruto. Por isso, devemos cumprir essa missão com responsabilidade e eficiência, porque é só assim que nos tornaremos de fato e de verdade os seus discípulos. Então, meus irmãos, dar fruto é algo que tem que ser levado com seriedade, por sua parte e por minha parte também, porque não podemos brincar com essa questão. Isso é algo sério. Então, isso tem que ser feito com seriedade. Temos que dar fruto, ou seja, temos que dar resultado com seriedade. Esses resultados têm que ser algo que possa acontecer com as pessoas no mundo. Através do nosso próprio exemplo em Cristo, isso tem que acontecer com elas. Elas têm que ver as nossas boas obras e glorificarem a Deus. Elas têm que ver o nosso procedimento exemplar e quererem também seguir o nosso exemplo, como imitadores de Cristo, porque Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Ele deu resultado, Ele deu fruto, Ele produziu fruto. Nós, por nossa vez agora, temos que, seguindo esse exemplo, começarmos a ter uma vida produtiva de frutos também. Temos que dar muitos resultados, muitos mesmo, porque quanto mais damos resultados, mais damos frutos, o Senhor Jesus, ou seja, ou melhor, o Pai, o agricultor, ele vai nos limpar para que possamos produzir mais resultado ainda. Então isso tem que acontecer dia após dia. Tem que haver, isso tem que acontecer dessa forma. Então, isso tem que acontecer com cada um de nós. Nós fomos chamados para isso. Ele nos chamou para isso, ele nos designou para isso. Então, meus irmãos, vamos cumprir essa nossa missão de darmos fruto com responsabilidade e eficiência. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Porque, como já está escrito, o ramo que não der fruto vai ser cortado. E depois que é cortado, é lançado ao fogo, não presta para nada. Então, meus irmãos, não podemos chegar nessa condição. Não podemos deixar que o machado seja posto à raiz das árvores, que simbolizam as nossas vidas. Vamos começar a ter uma vida produtiva. Vamos ser como aquela árvore que é plantada junto à corrente de águas. E a água é, para nós, o Senhor Jesus. Vamos deixar essa água nos nutrir, para que sejamos uma árvore produtiva, que no devido tempo dê o seu fruto, dê o seu resultado, constante, permanente. Então, meus irmãos, é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele nos designou para isso. Então, vamos fazer jus a isso. Vamos ter uma vida produtiva até a nossa velhice. Porque está escrito que até na velhice darão frutos. Então que isso possa acontecer conosco. Vamos viver dessa forma. Vamos fazer com que aquilo para o qual o Senhor Jesus nos designou, possamos agir com responsabilidade nisso aí. Com seriedade. Então, meus irmãos, é para isso que Ele nos enviou essa mensagem hoje. Para nos edificarmos nisso. Para que essa mensagem possa produzir esse bom resultado de nos fazer entender que devemos dar fruto sim, todos os dias, sem parar. Então, meus irmãos, quanto mais isso acontecer, mais o nosso Deus e Pai irá nos limpar. Eu quero ser limpo. Você também deve querer o mesmo. Então vamos concordar nisso, vamos de forma unânime agirmos para darmos sempre bom resultado, sempre bons frutos em todo lugar. Porque no meio dessa geração corrupta e pervertida, isso tem que acontecer.
Isso tem que acontecer entre essas pessoas que estão nessa geração corrupta e pervertida. Então, meus irmãos, é para isso que devemos viver. Esse é o objetivo de nossas vidas. Na videira verdadeira, isso tem que acontecer dessa forma. Ou seja, temos que sempre dar bons frutos, bons resultados. Então, que isso possa acontecer com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.